Mais uma vez estamos aqui testando um setup diferente aqui, um visual novo, vamos ver, né? Até hoje ainda não achei aquele que eu achasse ideal, mas a gente vai tentando aqui e vendo como é que dá, né? Na pergunta de hoje, ela é muito comum, muita gente faz esse tipo de pergunta de uma forma geral, e eu vou tentar responder de uma forma genérica, sabendo que é óbvio que cada um tem suas necessidades, suas dificuldades, suas rotinas, e a particularidade aí nessas questões. Mas vou tentar pensar aqui como eu faria se eu tivesse numa dificuldade como essa, como é que eu tentaria organizar, que é por onde começaria a se organizar com rotina cansativa, mas precisa retomar os estudos. E a primeira coisa é que eu começaria seguindo o canal. Eu sei que você clica lá do Twitter ou do Instagram, abre naquele browser que não está logado, não loga e esquece de se inscrever. Eu sei disso, você falou da última vez que não, depois eu me inscrevo, não se inscreveu. Escreve lá. Mas a primeira coisa que eu faria é tentar organizar meu sono, né? Tudo que você fala de rotina, a gente sempre precisa parar e olhar que o sono é a base disso. Se você acorda mal, você trabalha mal, você estuda mal, você fica cansado cedo, você chega no fim do dia imprestável. Primeira coisa é sono. Dentro das horas que você consegue dormir, isso é sempre meio complicado, mas tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário ali, com uma rotina muito certinha nesse aspecto aí, para poder ter esse planejamento. Assim, eu sei que eu durmo e acordo nesse horário, meu corpo sabe, eu tô completamente acostumada com isso. E aí eu começaria a tentar introduzir o estudo de uma forma simples, que seria 10 minutos por dia, 1 minuto por dia, o que fosse. Ter um horário ali onde aquela hora, sei lá, chego do trabalho 7 horas da noite, 8 horas é a hora de sentar e estudar. E aí, infelizmente, é aquele processo. Você não senta de primeira e estuda 3 horas seguidas. Você não senta de primeira e estuda 1 hora seguida. Você vai sentar e vai tentar ali organizar as coisas, ler alguma coisa. 5 minutos às vezes vai ser o que você vai conseguir. Mas você fixou aquele horário ali. E aí no dia seguinte você volta e lê 5 minutos, 10 minutos. E você vai fazendo isso. O que importa é todo dia, no mesmo horário, você vai sentar e aquela vai ser a sua hora de fazer aquilo, de estudar, de ler, de fazer aquilo. E em alguns momentos você vai conseguir ali 1 minuto, você vai pegar, vai ler, vai estar com um sono absurdo e não vai conseguir. Outros dias você vai ali 10 minutos, 15 minutos. E aí com o tempo, né, e esse costume, você vai estar ali nos seus 10 minutos e de repente você vai conseguir, vai pegar ali um ritmo e vai estudar meia hora num dia. Putz, legal. No dia seguinte você vai esperando meia hora, mas foi 5 minutos. Mas no outro dia foi 20. E aí você vai aos poucos aumentando até que você se acostuma a fazer aquilo. Porque a gente quer sair do... A gente não estuda, a gente não para ler, a gente não faz nada. E aí de repente acha que a gente vai sentar, abrir um livro e ler por 4 horas seguidas, e ler por 3 horas seguidas. Sabe? Isso simplesmente não existe. O que dá para fazer é definir um horário, aquele horário é o horário daquilo, e todo dia aquele horário você vai sentar e vai fazer aquilo. E aí você vai, dentro desse costume do seu cérebro se acostumando que aquela é a hora de fazer aquilo, você vai ganhando ali um tipo de comodismo ali, né? Comodismo é uma palavra horrorosa, mas você vai ganhando algum tipo de costume ali de fazer aquilo, de sentar e estudar. E aí, aos poucos, você vai aumentando, você vai se concentrando melhor, você vai se acostumando, vai cansando menos. E aí, com 6 meses depois, você vai estar lá estudando 1 hora por dia, bonitinho. Só que você não pode achar que você vai chegar e vai começar a estudar do nada 3 horas seguidas, né? Você não está estudando, mesmo que você na faculdade conseguisse fazer isso, se você não faz há muito tempo, você perdeu essa prática, né? Você perdeu esse costume. Então, é pensar nisso, é arrumar um horário, depois que tudo estiver certinho, seu sono está certo, você tem rotina, está tudo certo, e aí você tem aquele horário que é, nessa hora é a hora de sentar e abrir o meu material de estudo. E aí, aos poucos, você vai ali ganhando tração com isso. Só que você tem que pensar que isso é pro longo prazo, né? Se você estiver querendo estudar para um concurso daqui a 2 meses e hoje você quer estudar 8 horas por dia, você não vai conseguir fazer, né? Não vai dar, tem que ser realista com isso. Então a ideia é sempre assim, e isso serve para qualquer coisa, tem um monte de vídeo aqui já falando sobre isso, mas que é você ter
um objetivo, você tem um horário, você tem aquela rotina, que aquele é o dia, aquela é a hora de fazer aquilo daquele jeito. E aí você começa de pouquinho em pouquinho. Se aguentar 5 minutos, é 5 minutos. Se aguentar 10 minutos, é 10 minutos. Mas o importante é que o dia seguinte você tá lá. E aí no longo prazo você vai se acostumando e sua média vai subindo. Mas não dá para ficar se comparando com essa galera de estudo do Instagram, por exemplo, que fala, estudei 6 horas por dia, estudei 8 horas por dia, porque não vai ser assim que vai acontecer. Não é assim que vai acontecer, tá? Então, a dica que eu tenho é essa, assim, organiza o sono, organiza a rotina em volta daquilo, e aí você, quando tiver isso tudo bem alinhado, você define um horário que é aquele horário do seu dia que você vai sentar para fazer, vai começar de pouquinho, vai começar tentando ali ler, se habituar e pensando ali para você estar mais ou menos conseguindo estudar 1 hora por dia daqui a 3 meses, 4 meses. Porque demora, porque é chato, porque a gente não está acostumado, porque a gente tem a cabeça consumida por um monte de artifício ali que é super interessante, que tem notificação, tem gente chamando, tem vídeo legal, coisa interessante. E aí é isso, e é óbvio, né? Falei de notificação. Se você tiver problemas com rede social, com notificação do celular, lembra disso. Na hora que você for estudar, desliga tudo, bota no modo avião, desativa tudo que pode te interromper ali. Porque boa parte das vezes a gente não consegue manter o foco porque a gente tem essas coisas puxando a nossa atenção, né? Tentando chamar ali a nossa atenção de volta, e aí a gente acaba se distraindo com isso. Então, se eu puder organizar, organiza a sua rotina, e aí, com o tempo, você vai ali se acostumando e lembrando de remover qualquer coisa que seja uma distração aí do seu caminho. Se tiver notificação, se você escolher um horário onde, sei lá, passa o caminhão de lixo e isso te atrapalha, ou o cara do lá de baixo usa a serra nesse horário, vai tentando olhar as coisas que estão te atrapalhando e tirando essas coisas do caminho para ser bem fácil. Mas eu acho que nesse momento ali, antes de tudo, é entender que é um pouquinho todo dia, não vai com expectativas exageradas, não estudando 3 horas por dia, é mirando ali em 1 minuto, 5 minutos se for necessário, mas você está lá todo dia se habituando a sentar, pegar o material, olhar para aquilo e absorver essa ideia de que agora você é uma pessoa que estuda naquele horário. E aí com o tempo você vai conseguir 1 hora, com o tempo você vai conseguir 2 horas, né? E lembrando que, óbvio, depois que você estiver conseguindo estudar esse tempo todo aí, é legal também botar um descanso, ninguém é de ferro, e se você não descansar ali a cada, sei lá, 50 minutos, mais ou menos, provavelmente seu desempenho vai cair e você vai estar colecionando tempo à toa que não vai ser produtivo para você. Então, se eu fosse fazer isso agora, precisasse organizar minha rotina para começar a estudar, provavelmente seriam esses passos que eu seguiria. Beleza? Acho que foi um vídeo simples, talvez o mais simples dessa leva que saiu aí, mas eu acho que pode ajudar muita gente a tirar essa expectativa de sentar, estudar e se afogar no conteúdo, porque as pessoas começam com essa expectativa, né? Eu quero estudar, e aí senta, às vezes fica ali 10 minutos, lê uma coisa, lê outra, desmotiva e não volta. Acha que para estudar tem que ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas ali, mas não lembra que isso é um caminho progressivo, né? E a mesma coisa academia. Às vezes você quer começar a academia e você já quer fazer 2 horas no dia, 1 hora e meia no dia. E aí você até consegue 1 ou 2 dias que a empolgação tá lá em cima, mas depois você não consegue mais. Então o ideal é você ir se acostumando aos poucos, com coisas muito pequenas, pedacinhos muito tranquilos, e aí, com o passar do tempo, você vai estar ali muito, muito, muito acostumado com aquilo e vai se tornando mais fácil e você consegue fazer mais tempo, treinar mais tempo, estudar mais tempo, fazer o seu curso que seja, que você faz alguma coisa, mas que você tem ali aquele horário do dia que é dedicado para aquilo e que você vai lá e seu cérebro sabe que aquela é a hora de entrar naquele modo, beleza? Se você gostou, curte, compartilha, manda para amiguinho, se inscreve no canal. Agradeço todo mundo que comenta aqui. Um grande abraço e valeu!